Boa noite. Me chamo Isaac. Sou morador de Tobias Barreto, que fica aqui em Sergipe. O que contarei a seguir aconteceu comigo quando tinha meus 19 anos. Hoje, com 42, ainda tenho lembranças daquele fatídico dia em que um caipora fez eu me perder na mata. E por muita sorte ele não me enlouqueceu. Antes de contar o relato, devemos voltar um pouco no tempo. Era o ano de 1993, quando eu tinha meus 13 anos de idade. Foi a data em que meu avô me levou para caçar pela primeira vez. Tá marcado em minha lembrança esse dia, pois foi a primeira vez que o vi fazer algo que não era do seu feitio. Armado com espingarda e um revólver calibre 38, fomos caçar. Porém, antes de entrar na mata, meu avô disse que ia fazer algo. Ele pegou no bolso e tirou um pacote de fumo. E logo depois enrolou no papel. Pensei que ele ia fumar ali mesmo antes de caçar. Mas ao invés de fazer isso, meu avô deixou o fumo no alto de uma árvore. Após fazer isso, ele rezou algo que até hoje não sei o que era. E depois de terminado, bateu 3 vezes na madeira com o cabo da sua espingarda. Só depois de ter feito isso que entramos naquela mata. Quando perguntei para o meu avô o porquê dele ter deixado o fumo na árvore, recebi a seguinte resposta: "É para nossa segurança, Isaac." Nesse momento eu fiquei sem entender nada, pois ele estava armado com uma espingarda e com um revólver calibre 38. Mas mesmo assim precisávamos de segurança? Impossível, pensei comigo mesmo. E novamente dirigi a palavra a ele, perguntando se as armas não serviriam. Meu avô me olhou sério e seguiu falando: "Não é desse tipo de proteção que estou falando, Isaac, e sim a proteção espiritual. Um dia você vai entender." Quando escutei aquilo, fiquei com medo, mas pensei que fosse algo relacionado a espíritos ou fantasmas. Então seguimos com nossa caçada. Não foi uma daquelas caçadas boas, mas me diverti muito para uma primeira vez. Ali era só a primeira de muitas caçadas que fui junto de meu avô. E em todas elas, ele sempre fazia o mesmo ritual. Deixava um pouco de fumo, rezava e batia 3 vezes na árvore. Eu tinha ciência que era para nossa proteção, só não sabia para o que era. Já estava no ano de 1999. Adulto e experiente nas caçadas, comecei a ir sozinho nelas, mas continuava a ir junto do meu avô, e sempre fazendo assim como via ele fazer, deixando fumo na árvore e batendo 3 vezes nela. Eu não rezava a oração, pois não sabia, mas graças a Deus dava tudo certo. Nada de ruim me acontecia. Tinha dia que a caçada era boa, mas tinha dia que não, sendo que na maioria das vezes voltava para casa de mãos vazias, pois não encontrava nada na mata. Foi aí que comecei a desconfiar da oração que eu não fazia antes de entrar na mata, e decidi que um dia ia entrar lá sem fazer aquele ritual. Burrice da minha parte. Não deveria ter feito isso. Era umas 5 para 5:30 da manhã quando saí de casa. Tomei um café reforçado e arrumei minhas coisas e saí. Chegando na boca da mata eu lembrei do ritual, mas não fiz. Só entrei no matagal e segui andando. E parecia que tinha funcionado, pois logo vi um porco do mato bem grande parado lá na frente, a cerca de uns 20 metros de mim. Carreguei a espingarda, me ajeitei do lado de uma árvore e atirei. O tiro foi certeiro na cabeça daquele animal, que logo caiu e nem gritou. Guardei a espingarda e fui andando na direção do bicho. Mas quando olho para o chão, cadê o porco? Não tinha porco nenhum ali. No chão só tinha um pedaço de madeira podre. Mas o macabro nem foi isso, pois quando olhei em minha volta, parecia que eu estava em outro lugar, uma outra mata. Tentando manter a calma, eu corri para ver se voltava para sair dali. Mas foi em vão. Quanto mais eu corria, mais estranho ia ficando. Desesperado, comecei a chamar por ajuda, mas parecia que ninguém nunca ia me encontrar. Já quase enlouquecendo, continuei correndo, ainda na esperança de achar uma possível saída. Foi quando, de repente, comecei a ouvir assobios longos ao longe. Imaginando ser um outro caçador, eu logo comecei a assobiar também. E os assobios começaram a vir cada vez mais para perto de mim. Porém, quando chegou, me arrependi de ter assobiado.
Quando aquilo chegou perto, só senti um grande arrepio no corpo, e logo em seguida como tapas em minhas costas e também nas minhas pernas, que queimavam como nunca. Eu gritava de dor e pedia para aquilo parar, mas era aí que os tapas aumentavam. E detalhe, em nenhum momento vi quem me batia, pois quando me virava para ver quem era, já estava levando um outro tapa. E ali, perdido à beira da loucura, comecei a chorar e aceitar o meu destino. Porém, lembrei de algo que meu avô tinha me ensinado em outras caçadas, e que pode servir para caso alguém se perca na mata. Não sei como funciona, mas comigo funcionou. Bom, meu avô diz que quando você estiver perdido numa mata e quiser encontrar seu caminho de volta, basta tirar a roupa e vesti-la do avesso. Fazendo isso, você rapidamente irá encontrar a saída. E foi isso que fiz. Enquanto estava vestido com minha roupa normal, aqueles tapas não paravam. Mas assim que vesti a roupa ao contrário, aquilo que me batia parou e ficou assobiando bem alto ao meu redor. Quando olhei em volta, parecia mágica. Aquela mata era a que eu conhecia, e não estava tão longe da saída não, pois depois de andar 10 minutos saí daquele pesadelo, a qual nunca mais quero passar. Quando cheguei em casa era mais ou menos meio-dia. Só tomei um banho e troquei de roupa, e fui conversar com meu avô, que parecia saber o que tinha me acontecido. Chegando lá ele me convidou para almoçar, mas foi logo falando da caçada macabra que tive. Bem sério e olhando no fundo dos meus olhos, meu avô falou assim: "Eu te ensinei a pedir proteção quando entrasse na mata, não foi? Tu não fez isso e ele te atacou. Quem fez tu se perder na mata foi o caipora, Isaac, e quem te bateu foi ele também. Tu teve sorte dele não ter te enlouquecido, já que é assim que as suas vítimas ficam, pois senão só iam te achar daqui a 30 ou 40 dias, já sem vida naquela mata." Me benzi quando escutei isso dele e agradeci por ter saído daquela mata, pois realmente era isso que estava prestes a acontecer, pois estava para ficar louco de tanto tapa que tomei do caipora. Naquele dia quase perdi a minha vida, mas levei de experiência que nunca devemos duvidar das palavras dos mais velhos, pois eles viram e vivenciaram muito mais coisas que nós, como foi o caso do acontecido com o caipora. Você pode até não acreditar em mim, mas pelo amor de Deus, nunca entre em matas sem pedir permissão. Boa noite, me chamo Maicon, tenho 43 anos e sou morador de Osasco, município de São Paulo. O relato que vou contar é curto, mas que me deixou bastante apavorado, pois aquilo não era cachorro e muito menos uma pessoa. Creio que um cão não seria tão pesado como aquilo, e nenhum ser humano é capaz de fazer barulhos como aqueles. Pois bem, esse caso aconteceu em 2007. Eu e minha namorada na época, que hoje é minha esposa, estávamos morando há 8 meses em uma casa, a qual alugamos com muito trabalho duro. Mas após aquelas aparições estranhas, achamos que o melhor seria sair dali. Bom, quem começou a notar coisas estranhas foi minha esposa. Ela vivia falando de uma coisa que passava em nossa rua correndo muito rápido e fazendo barulhos horrorosos. Eu achava que era implicância da parte dela, pois a casa era bem humilde e um pouco afastado das demais. Porém não era. Certa noite de terça para quarta, fui acordado pela minha esposa, que estava assustada e trêmula. Eu falei alto xingando, mas minha esposa tapou minha boca e fez um sinal para me ouvir. Achei que era brincadeira da sua parte e logo tentei voltar a dormir. Mas depois de 3 ou 5 minutos, ouvi uma coisa que não sei te descrever o que era. Parecia um gemido ou grunhido de algo, porém rouco e muito grave, como se fosse um animal bem grande, que estava ali, na nossa rua. Assim que eu vi aquilo, eu me levantei da cama em que a gente dormia na sala
e fui para a porta. Então ouvi aquela coisa saindo lentamente de cima da nossa calçada e ia em direção de uma mata, a qual fica o ponto do Pico do Jaraguá. Foi aí que abri a minha janela, mas não vi nada. Então a tranquei novamente e me deitei com minha esposa. Perguntei a ela desde quando aquilo andava por ali, e já faziam meses que ela ouvia aquela presença misteriosa. Fiquei com medo daquilo, mas minha esposa mais ainda. Por isso optamos em sair logo dali, antes que algo pior fosse acontecer. Porém, o mais sinistro vem agora. Logo após a gente se mudar daquela região, descobrimos a gravidez da minha esposa, que já estava com 6 meses. Uma bênção, por sinal. Mas quando contei da coisa que vinha na nossa casa para conhecidos e amigos, muitos me falaram que só podia ser um lobisomem e que vinha até minha casa para tentar pegar o nosso filho. E que foi por isso que o bicho ia frequentemente em nossa casa. Ainda hoje não sei dizer com firmeza o que era aquilo, mas nunca vou me esquecer do estranho grunhido que ele fazia. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.